matéria, eu vi ela num jornal do Brasil, acho que é lá no Globo, e saiu também nesse Asahi, que ele é um jornal com mais tendência de esquerda, para, obviamente, criticar o que o governo supostamente de direita faz aqui no Japão. E é interessante que eu não vi essa matéria em jornais neutros e nacionalistas de direita. Então você vê que foi uma ação ali meio de desespero que não quiseram tanta repercussão assim, mas é claro que a galera aí que é contra eles meteram assim a faca nas ações econômicas que foram feitas, né? Intervenção econômica. E saca só o que eles fizeram aqui. O Japão gastou cerca de 73 bilhões em compra de ienes, tentando intervir. Ministry Data Shows, mostra dados do Ministério. Então, basicamente, como que foi essa operação aqui? Eu não sei se eu traduzi certo, porque isso aqui é 63 bilhões de dólares em compra de iene. Mas a operação é o seguinte: eles estão tentando fazer o dólar ficar mais fraco em relação que o iene no próprio país. Ou seja, querem fortalecer o iene. Porque hoje o iene está ficando cada vez mais fraco em comparação com o dólar. Então, ao invés de estar 1 para 1, como estava há muitos, muitos anos para trás, o iene ele vale cerca de 160 ienes você compra $1. Então você vê a desproporção. Você precisa de muitos ienes aqui para comprar $1 só. Eles querem diminuir o número de ienes necessários para comprar $1. Isso significa fortalecer o dólar. Ou melhor, fortalecer o iene. Fim do dia, o cérebro já está fritando, mas enfim. Aí quando você tem um iene um pouco mais fortalecido, você tem uma série de vantagens. Você tem que a população ela vai ter um pouco mais de poder de compra, né? Porque você não precisa mais usar tantos ienes, então você consegue ter mais ienes para comprar um segundo dólar. Então você consegue fazer mais coisas, tanto aqui, porque você importa coisas dos Estados Unidos, da Europa, e essas importações geralmente são feitas em dólar. Então, o seu poder de compra, a quantidade de coisas que você consegue comprar, aumenta. É claro, no mercado, em produtos do dia a dia, dificilmente você vai ver alguma alteração muito bruta, assim, repentinamente. Mas geralmente, quando você vai comprar por si mesmo alguma coisa fora do país, você percebe a diferença. Sei lá, de repente você vai numa viagem, você vai uma viagem para fora, você sente bem mais, porque é você diretamente em contato com o dólar. E essa matéria fala um pouco sobre como que foi feito isso, né? Ela fala que foi feita uma compra de 11,7 trilhões de ienes para pegar 73 bilhões de dólares. Então você injetou uma quantia de dólares para você ter mais dólares, né? Como funciona essa operação? Quando você tem um volume muito grande de algo, esse volume não é tão escasso, certo? É aquela teoria de que quanto mais escasso algo é, mais valoroso aquilo é. Então, se você está deixando o dólar menos escasso, menos valor aquilo tem. E o contrário seria, quanto mais escasso aquilo é, mais valor aquilo tem. Por exemplo, o ouro ele é muito valioso porque ele é escasso. Então, essa foi a jogada que o governo japonês tentou fazer. E ele fez ali por sexta-feira, ali no período da Semana Dourada, Golden Week Holidays, que é na verdade de abril para maio, quando o mercado estava com uma liquidez fina. Eu imagino que a liquidez fina do mercado aqui seja o fato de você ter muita gente queimando o dólar, eu acho que pegando o dólar e levando para fora. E aí, por conta disso, eles tentaram fazer uma operação para reabastecer os dólares indo para fora do país. Então, eles aproveitaram essa oportunidade aqui para fazer a operação econômica. Tóquio agiu com a queda do iene ao passar os 160 ienes por dólar, o mesmo nível que
ocorreu ali em 2024, que eles fizeram a mesma intervenção. Então, eles já fizeram uma intervenção ali 2 anos atrás e eles fizeram mais uma agora em abril deste ano. E aí você teve essa notícia agora, né? Justamente porque a operação ela foi feita aqui, né? Vocês veem, bateu ali dia 29, 160, e aí passou-se um tempo e chegou ali quase 160 de novo em 1º de junho. O Japão, ele, bom, após receber essa notícia aqui, ele deve estar considerando, será que eu faço mais uma operação dessa, sim ou não? Então, os críticos decidiram levantar essa matéria aqui para criticar e falar, olha só, esses caras estão fazendo merda, hein? Porque a matéria ela não critica, ela não fala com essas palavras que eu estou dizendo, ela só fala isso aqui. Mas eu quero dizer um pouco quais são os problemas que essa prática pode acontecer, quais são as vantagens e os problemas. É só terminar a leitura. O Banco do Japão ele está sendo cauteloso com a normalização da moeda depois de uma década pesada de estímulos. Assim, não sei que estímulos ele está falando aqui. Sexta-feira, e aí ele fala que. ah, está falando a data que vai ser lançado dados referente às ações monetárias. Mas, enfim, falando sobre as consequências e a parte positiva disso, a parte positiva nesse período foi que o seu poder de compra ele ficou ali levemente mais forte, porque o iene ele caiu para 155 aqui por abril, mas agora em junho está no mesmo patamar de novo, então foi assim, coisa de 2 meses. E depois desses 2 meses você volta para o mesmo patamar de novo e você acaba perdendo aquele poder de compra ganho. Qual que é o problema, né? A desvantagem do governo japonês fazer essa operação. Uma vez que você compra dólares, injeta dólares assim, que é a mesma prática que o Brasil ele faz também, por sinal, né? Porque você acha que o valor do real ele não foi para tão alto depois de algumas certas notícias horrendas que você ouvia aí no Brasil. Agora está mudando o cenário político, né? Daí as pessoas são um pouco mais positivas, por isso que a gente está quase 5, 4 reais. Mas ali mais para o centro do governo ele poderia ter explodido, mas o Banco Central ele fez essa mesma operação para poder contornar o valor do real, para ele baixar. E aqui o governo japonês está tentando fazer a mesma coisa, mantendo o valor do iene cerca de 160 a 155 ienes por dólar. E qual que é a desvantagem do governo fazer isso? O mercado ele corrige-se com a especulação. Então, uma vez que você faz essa operação gigantesca de compra de dólares, você injeta dólares, o mercado pensa, cara, eu preciso fazer alguma operação aqui para poder é, lucrar em cima desses dólares a mais que estão vindo. Então, por isso que você tem essa queda. Mas, se você faz repetidamente essa operação, e o que pode acontecer aqui é o mercado ele passa a ignorar isso, né? Você não tem mais esse reajuste monetário, então sua população ela não passa mais a ter o benefício de um iene um pouco mais forte, nem que seja por 2 meses, e ele tende a subir sem, sem interrupções por conta de ações de governo. E aí você tem toda a população com menos uma opção para ter um iene mais forte. Qual que é a alternativa correta para você parar de fato de fazer essas compras de dólares assim repentinas? É trabalhar sua taxa cambial. Você reduz, melhor, você aumenta a taxa de câmbio, porque com a taxa de câmbio alta você vai ter o fortalecimento do iene, porque muitas pessoas vão querer remover o iene da circulação da economia que está dentro do Japão para o Banco Central japonês. Então, o Banco Central japonês ele acaba coletando muitos ienes e depois disso, com muitos ienes dentro do Banco do Japão, você tem escassez de iene e por conta dessa escassez, o iene ele fica mais
valorizado em comparação ao dólar. E é essa ação correta, mas qual que é a desvantagem disso? Se o iene está um pouco mais forte, o turista norte-americano, europeu, ele acha que as coisas que ficaram um pouco mais caras. Lembra? Porque agora que você precisa de mais dólares para comprar o iene, você acaba tendo um pouco mais de desvantagem, né? Como norte-americano, europeu. Você não consegue comprar tanto quanto você poderia se o iene fosse fraco. Então, infelizmente isso não vai acontecer. Seria bom se acontecesse, mas o governo japonês ele lucra demais em cima dessa política de câmbio fraco. Ele quer um câmbio fraco, ele escraviza a população para não ter poder de compra, para poder lucrar em cima do turismo. Então, você vê que o governo ele está fazendo algumas medidas de emergência, mas o que é bom, né, que é subir a taxa de juros, é sem cogitação, meus amigos. Aqui é só mesma operação do Brasil, queimando uns ienes, né, para valorizar o poder de compra do iene em frente ao dólar. Mas enfim, essa é a notícia de hoje. Se você curte notícias do Japão, considere se inscrever no canal. Fique à vontade na seção dos comentários, deem um joinha e até o próximo vídeo. Falou!